O tema é tão excitante, essa pergunta é tão importante, É. porque eu, por exemplo, que trabalho com esse tema, acho que a minha primeira palestra foi 2017, eu acho, né? Eu acho que foi 2017. Eu me lembro de eu ir, eu estava no Supremo, aliás, no Tribunal de Justiça em Brasília, falando sobre saúde mental e o Kundalini Yoga, onde nós apresentamos a primeira estatística de adoecimento mental no Brasil, feita por um instituto internacional chamado IHMS, e ele fazia isso no plano comparativo. Então, o Brasil disputando desde então o primeiro lugar com os Estados Unidos em ansiedade. Então, esse ano, por exemplo, de 2019, nós estávamos na frente, mas em 2018 os Estados Unidos estavam na frente, nós em segundo lugar. Então, assim, a gente nunca está na lanterninha do tema da ansiedade. Então, nós somos o primeiro país em ansiedade do mundo. Agora, de 2020, a Covid está impedindo um pouco que esses dados sejam levantados, porque obviamente que a prioridade é para a Covid, e o Brasil é o quinto país e tem detido essa posição de quadro de depressão. Mas o que é muito curioso, nós somos o líder mundial em bipolaridade, e isso é uma coisa assim curiosa. Então, o quadro já era muito ruim para a saúde mental antes, e parecia que isso não era conosco. Parecia que haveria uma doutora Inês da vida que ia cuidar dessa pessoa, e essa pessoa, ou ela ia de alguma maneira se virar. A gente falava do sofrimento psíquico, mas a gente não parava para tomar o sofrimento psíquico para nós também. E é interessante que eu acho que o que eu sinto nesse período da pandemia é que agora nós estamos experimentando numa escala muito infinitesimal o que seria o sofrimento psíquico perto de uma pessoa que tem isso no seu dia a dia. E o que a Inês fala, a Guia Prakash fala, eu acho muito, muito certo. A gente parou de delegar o sofrimento psíquico a um profissional. Eu acho que tem uma vontade de fazer parte, estender as mãos e amparar quem está em sofrimento. Então, o trabalho coletivo, individual, coletivo, né? Como isso que a gente tem feito nesse último mês, eu acho que vai ser uma forma, uma bênção que veio no viés da pandemia. É interessante, Gorissami, que as pessoas que estão nos ajudando, elas falam isso assim, nós estamos nos tratando. Se isso não tivesse aparecido, a gente estava doido. Então é isso mesmo, né? Como que a experiência nos estabiliza, né? Nos deixa mais... Bom, uma próxima pergunta? Guru Sangat, para você e para a Guia Prakash. Eu tenho notado, assim, eu estou trabalhando de home office. Então, eu tenho notado uma ansiedade muito grande, não apenas assim, eu que estou em home office, mas as minhas colegas, as pessoas. Sim, eu tenho recursos, eu faço meditação, eu acompanho, eu faço as minhas práticas, mas como que a gente pode ajudar as pessoas, no geral, que não têm esses recursos que nós temos hoje? Doutora Inês, te dou a palavra primeiro. Bom, eu acho que, bom, o modo mais simples, né, é o acolhimento, eu penso. Escuta não no sentido técnico, sabe? Eu acho que cada vez que a gente acolhe a pessoa e que ela tem a oportunidade de um encontro, ela pode sentir a possibilidade de que os caminhos são possíveis, né? Mas eu acho importante a construção de caminhos,
com cada um, sabe? Eu tenho a impressão que, pelo menos pela minha experiência, é importante que a gente esteja junto e é importante que cada um se sinta singularmente contemplado, né? Então, por exemplo, essa nossa experiência de Kundalini Yoga, cada um pode ter o próprio encontro e com a gente e compartilhar a experiência. Eu acho que eu não sei responder do ponto de vista do coletivo, sabe? Eu sei dizer que é preciso que as pessoas se encontrem num mundo que está tudo fluido, né? Eu acho que é a cultura contemporânea que é assim. Eu acho que a crise é planetária, é uma crise de civilização. Nós somos piores, e eu não sei porquê, né? Assim, porque eu também aposto no nosso povo, mas a gente chegou num fim de linha muito sério, né? Então, eu acho que tem uma dimensão do cada um, né? Da acolhida, do amor a cada um, e tem uma dimensão do coletivo que devem funcionar, o que fazer propriamente, objetivamente, eu não sei. Eu aposto que a gente junto pode fazer, entendeu? Com uma diversidade de intervenções, de propostas. Eu penso que, por exemplo, numa crise depressiva, como a tentativa de autoextermínio, talvez o profissional seja importante, mas não só, sabe? Não só. E eu nem sinto que eu que trabalho na formação dos profissionais, né? Eu sinto que eles também se sentem desamparados, sabe? Os médicos residentes de psiquiatria, eles sentem que eles estão num tempo de desamparo. Eles falam isso também. Eu acho que concordo com você. Eu sinto que nós estamos vivendo um tempo onde o mais tangível é o que pode dar o melhor resultado. E o mais tangível sou eu, e onde a minha vontade e a minha ação alcança. Do ponto de vista da tradição, por exemplo, do patriarca católico, e eu falo católico mesmo, existe uma ideia de que a mão do patriarca alcance e ele vai proteger até onde a sua mão alcance. E isso, obviamente, são os netos, de uma forma bem geral. Os puritanos, o protestantismo, eles têm uma ideia muito diferente do patriarca católico. O patriarca puritano, o protestante, não tem aqui nenhum... Eu não estou usando o termo puritanismo como pejorativo, simplesmente como uma função da própria religião. O braço, eles são treinados para que o braço do patriarca alcance a comunidade. Então, eles servem aquela comunidade. Nós acho que estamos inaugurando com esses tempos agora, o que a gente vem falando há muito tempo no Kundalini Yoga, que vem do Sikh Dharma, que é o braço nosso precisa alcançar o mundo. Ele tem que ir além da minha família imediata, ele tem que ir além da minha suposta comunidade, ele tem que servir ao mundo. E eu acho que é o momento de fazer isso, de alguma forma. Então, quando a gente pensou, nós tivemos uma reunião de planejamento da ABAC, a gente tem essa reunião uma vez por ano, normalmente ela acontece em agosto. A gente decidiu fazê-la antes, no primeiro semestre, logo com a pandemia, eu acho que isso foi em março. E nós nos perguntávamos como é que nós vamos alcançar as pessoas. Se isso é uma premissa que a gente acredita e valoriza, que se nesses tempos o toque é aquele que vai dar esperança, e todo ser humano precisa de esperança, ele precisa do toque, ele precisa dessa interação. Em tempos de pandemia, quando a gente sabia que nós estaríamos em isolamento social, muito rapidamente, isso nem tinha ainda entrado na pauta, nós decidimos abrir esses espaços, a gente está abrindo esses espaços, que é para fazer isso, para fazer um toque, uma conexão. E foi curioso porque hoje o nosso programa de meditação das 18 horas, 11 minutos de meditação, ele encerra domingo, que era até onde nós tínhamos nos proposto a fazer, a sustentar.
E alguém hoje perguntou no nosso grupo, e aí, vamos acabar? E veio uma voz dizendo assim, acabar? Não, eu acho que isso tem que ser para sempre. Também acho. Então, assim, aí você pensa, putz, para sempre, como é que vai ser? Todo mundo vai ter que sustentar isso, então é agora, é de nós nos comprometermos com algum tipo de doação, algum encontro, algum toque. Eu acho que, para mim, essa é como nós vamos fazer essa travessia daqui para frente. No coletivo, você fez uma pergunta boa, quem não tem o recurso que a gente tem. Eu não estou querendo dizer que o Kundalini Yoga é a única coisa, e não é mesmo. Quando eu vejo, vou dar um exemplo bem pessoal. A minha mãe, que tem 87 anos, e ela, quando estava irrompendo a pandemia, eu falei, vou trazê-la para cá. Ela mora sozinha. Meu pai morreu com Alzheimer e ela mora sozinha. E ela ama morar sozinha. Ela valoriza esse espaço. E por uma questão de dias, a gente perdeu a janela de trazê-la. E aí foi aquele drama para mim. Vou deixar a minha mãe só em Uberlândia. E essa mulher que não faz Kundalini Yoga, que não conhece o espaço meditativo, que foi sempre avassalada por medos. Ela tem medo de tudo, mas vive sozinha e é brava nesse sentido. Ela está me dando uma lição de superação. Por quê? Porque, de repente, nisso tudo, ela ganha muito mais do que se ela estivesse na rua fazendo tudo que ela faz todos os dias, porque nós cobrimos ela de atenção. Então, não tem um dia que ela não é recebida, ou que ela não tem que receber os filhos, eu e minha irmã, os netos, os bisnetos. Então, assim, ela falou, gente, isso está ótimo para mim, eu não preciso de mais nada. Então, talvez a gente subestime, a gente acha que as pessoas precisam de muito, as pessoas precisam apenas do contato. E eu acho que é isso. Um bom contato é muito mais importante do que meditar. Eu acho que... Eu queria fazer uma pergunta, mais em relação aos casos em que eles, né, a doutora Julião, que vem aparecendo e que aumentaram com esse período da pandemia, se esse temor, se esses casos psiquiátricos ou de algum distúrbio, de ansiedade, de depressão, se não houve um aumento também em função não só do medo do incerto, que é a pandemia, o medo da insegurança, o medo da doença, o medo da morte, o medo do desemprego, mas se os casos aumentaram também em função do que o isolamento causa em cada um de nós. Eu pergunto isso porque eu percebo que o isolamento, ele traz uma introspecção mesmo, né? Você, enquanto normalmente a sua vida segue, você se ocupa, você sai, você tem contatos físicos, você tem uma vida social ativa e profissional mais ativa também. Mesmo a gente está em home office, existe o deslocar, né? O ir e vir que está encerrado. Então, se esse isolamento nos provoca uma introspecção e um olhar para dentro, e que se essa introspecção, esse olhar para dentro, provoca problemas, né, da ordem da saúde mental, independente de pandemia, entendeu? Não é a pandemia a causadora, mas sim esse momento em que você sem ter a intenção, acaba se percebendo melhor por dentro. Eu falo isso como, tipo assim, como você tivesse um porão, onde aquelas coisas ali estão guardadas, armazenadas, em que você não quer tocá-las, você não quer trazê-las de volta a uma realidade, nem trabalhar com elas, e que esse isolamento te leva a esse porão começa a, tipo assim, a cheirar
sai o cheiro, vai para a sala do morro, e você começa a perceber aquilo que estava dentro de você e que você não trabalhava porque se ocupava com outras coisas. Então, se esses casos de saúde mental, de pessoas que procuram ajuda agora mais do que procuravam antes, tem a ver com isso também, independente da pandemia. É um olhar para dentro, é uma situação que as pessoas têm que tentar se resolver. Então, é muito variado, sabe? Tem aquelas pessoas que sofrem com o encontro consigo mesmo. Tem aquelas pessoas que sofrem o contrário, né? Porque às vezes numa família tem várias pessoas, o casal está fazendo home office, os filhos estão no computador, na escola, né? Aprendendo. Então, às vezes, a dificuldade é de lidar um com o outro. Assim, tem casais que não estão se suportando, porque quando cada um estava num lugar, funcionava melhor. Quando eles estão perto uns dos outros, eles não se suportam, né? Então, tem aqueles que têm o medo da solidão e tem aqueles que estão mais satisfeitos sozinhos. Então, do ponto de vista, vamos dizer, quantitativo, eu não sei te dizer. Isso que você diz existe sim, né? A dificuldade de cada um se encontrar consigo mesmo, né? Mas existe também o contrário, a dificuldade de cada um estar com o outro e tolerar o outro. E existe também, quer dizer, cada um tem uma janela, né? Um lugar, um esquema mental, uma estrutura mental de onde a gente enxerga a vida. Então, o sofrimento da gente depende da janela da gente, né? Para cada um, e isso é contingente, né? Quer dizer, isso tem a ver com a nossa história, isso tem a ver com muitas outras origens, né? Cada sujeito sofre num lugar. Agora, uma coisa que a gente constata, e isso me dá até uma esperança, né? É ver que num momento como esse, muitas pessoas que se tocam, se sensibilizam, se disponibilizam a ajudar. Isso é muito bacana, sabe? Por exemplo, eu quis comentar um pouco desse trabalho que a gente está fazendo. De repente, uma multidão de gente ajudando, participando, contribuindo. Eu assustei que dentro de 2 meses, o trabalho que eu fazia com um grupo, vamos dizer, de 40 pessoas, multiplicou. Ficou uma multidão, achava difícil. Então, eu acho que o vírus vem nos ensinar, sabe? Vem nos acuar de alguma forma, mas vem nos ensinar como a gente pode fazer. Eu lembrei de uma frase que uma amiga minha botou no Face dela, que era: ensina-nos a ser humanos. Eu acho que essa é uma experiência assim, que a gente passa a vida toda, né, aprendendo, né? Mas é uma oportunidade para isso também, né? Agora, esse aspecto... Fala. Não, que essa percepção de uma solidariedade aguçada, eu percebi também desde o início. Mas igual, por exemplo, esse trabalho que a própria ABAC, né, que a Guru Sangha citou, dessa questão da meditação, essa questão de como fazer e como ajudar e como abraçar a todos, né? Então, esse programa durante a pandemia da ABAC, em que fez as pessoas aproveitarem esse isolamento para voltarem para dentro dela, né, para dentro dela, se conhecerem, e não só também despertar a questão da solidariedade, que eu acho que as duas coisas aí, esse programa influenciou muito, né? A solidariedade humana, de abraçar todos, porque a falta do contato físico, que eu particularmente, eu acho muito importante, eu tenho muito disso comigo, do contato físico. Então, essa questão de interiorizar esse programa que a BAC fez, a meditação, igual, pelo amor de Deus, não termina isso, não, continua com isso que a gente precisa. Mas eu vejo que as pessoas realmente se uniram mais a nível de solidariedade, mas a nível de um autoconhecimento também, que acho que é necessário. Você não consegue ajudar o outro sem se entender e sem se ajudar primeiro.
Então, eu acho que tudo isso está sendo causado pelo vírus. E por isso que eu perguntei se tinha aumentado esse número de casos, como é que era essa questão de saúde mental, independente de estar voltada só para o risco e para o medo da pandemia, da morte do vírus. Mas está respondido, obrigada. Você sabe que você está falando uma coisa que eu estou pensando, assim, a gente não parou um momento para pensar na casuística, sabe? Para organizar tudo que está acontecendo, porque é uma tsunami, né? Então, as coisas vão chegando, estão pegando mais, assim, né? Então, está sendo um momento de eu estar elaborando isso com vocês. Porque, normalmente, quando eu estou trabalhando lá, tem que ter, né? Tem que ter registro, tem que ter estatística, tem que despachar, né? A gente não está conseguindo fazer isso. É uma coisa, né? Mas é interessante. O que a gente percebe é que tem uma diversidade muito grande de sofrimentos e também de possibilidades, né? Que as possibilidades também vão se multiplicando, né? Isso que eu acho muito bom, né? Porque não existe uma regra geral. Nós ainda não conseguimos fazer uma leitura de parâmetros para poder compreender, nem do ponto de vista epidemiológico, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista psíquico. Está tudo se desenhando, né? Nós estamos inaugurando um período. Eu me lembro quando eu morei em Berlim 2 épocas da minha vida, e um período eu morei quando teve Chernobyl, na Rússia, em Kiev. E eu tive a experiência de passar 4 meses isolada com todo mundo da cidade, com todo mundo da Alemanha. E é a mesma coisa, é a mesma, eclode no ser humano, as mesmas angústias, os mesmos medos, a mesma necessidade de reverter o medo em humanização. É isso, nós vamos viver isso mais. O Covid, ele tem flashbacks. Nós vamos viver isso outras vezes. É bom que a gente já está aprendendo, de uma certa maneira, muito. Que o que vai fazer diferença na nossa adaptação a esse novo mundo é o nosso coletivo, é mesmo. E a gente viu que o coletivo, esse contato um com o outro, ele independe da pele. É ótimo quando tem a pele, mas não é porque não tem que a gente vai sucumbir. Né? A gente vai ter que criar essas pontes. Eu queria mostrar as fotos, porque já são 9h07. Deixa eu ver se tem alguém que colocou. Gostaria de ler o texto do Mia Couto. Pode postá-lo aqui. Se você mandar para o... Eu não vou te instruir para você postar aqui, mas se você quiser mandar para o meu WhatsApp, eu posto aqui para você. Eu sou aqui um pouco de... Faço a mesa aqui de som. Eu vou passar para o seu e-mail, pode? Pode. Que está aqui no computador, não está no... Pode. Meu e-mail, eu acho que ele ainda existe. Quase não se usa e-mail mais hoje, né? Não, no meu existe. O seu e-mail existe no meu. Não. Se você quiser, eu te empresto. Não. Na hora que você mandar, eu posto aqui no grupo do pessoal. Eu tenho umas fotos, enquanto chega aí, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela. Tá, beleza. E vou compartilhar também o som e a tela. Pera lá. Que coisa louca que apareceu aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. Eu quero compartilhar as fotos que vieram. Tem condição? Esse pingulão? Então... Opa! Você quer no Gmail, né, Gorissang? Eu só tenho Gmail. Ah, tá, porque eles estão da baixa aqui. Não, acho que melhor fazer no meu.
Você quer ir contando pra gente o que são as fotos? Quero. Vocês estão vendo bem? Tem pouquinha coisa, né, Luciana? Não estão vendo? Eu estou vendo cortadas as fotos. Ah, pera lá. Agora Cortada? saiu. Não, claro. Eu tô compartilhando de novo. Vamos ver. E agora, vocês veem bem? Agora vocês veem? Agora tá certo. Agora não. Aí eu estava querendo mostrar um pouquinho daquele trabalho que eu falei que são com os alimentos, né? Que a gente está recebendo doações. E é interessante porque os sacolões, primeiro foi no SEASA, depois começaram a aparecer os sacolões, e aí apareceu gente que buscava e levava na casa da voluntária que ali na Savassi, aí apareceu gente, sabe? Vão aparecendo vários links para ajudar a fazer a coisa acontecer. Na verdade, eu tinha várias fotos parecidas, eu botei só essa para ver assim, como é que as coisas foram cuidadas, né, com carinho e tudo, e que o povo está adorando, né? Essa foi essa menina que está aí fazendo máscara, ela é designer, e ela me ligou durante o período da pandemia, num domingo, querendo suicidar, sabe? Porque a vida não tinha sentido, tinha desfeito o relacionamento com o namorado, etc. e tal. Eu escutei, e de repente, sem querer, eu falei uma coisa assim. Primeiro eu escutei porque ela queria ser tratada, medicada, etc. e tal. Em um certo momento, eu perguntei se ela não queria trabalhar comigo. E daí eu convidei para ela ajudar a fazer as máscaras, e ela acabou criando, junto com as mulheres da comunidade, a oficina de máscaras. Ela chama Tayane, e aí vai aparecer uma outra foto dela aí com a máscara também. E depois disso, assim, a oficina cresceu, foi bacana, porque as mulheres da comunidade pediram para proteger primeiro a comunidade, então a gente conseguiu um recurso e fizemos um tanto de máscara, isso muito antes da gente receber, porque agora o governo está distribuindo muito, né? Mas muito antes o pessoal da comunidade já estava fazendo, recebendo, doando, e agora essa oficina está aí para a gente ver se a gente consegue vender naquele supermercado, sabe? Porque atualmente todo mundo já tem máscara, então está mais difícil de vender. E seria importante para eles, para essa equipe toda, fazer uma pequena geração de renda para se sustentar. Então a gente está vendo se consegue vender no supermercado. Aí tem vários tipos de máscaras assim, mais modernas, tipo com design e tal, e tem as comuns. Essa é uma foto ali do aglomerado da Serra, que é o local onde a gente trabalha, a região, né, onde a gente acorda. Essa é uma foto do Morro das Pedras, que é uma outra comunidade, né, que não fica. Na verdade, isso está no Instagram do Periferia Vivo, sabe? Então, alguém pegou para mim, recortou e jogou. Só para você ter uma noçãozinha assim, do outro local. Isso aí, eles foram separando as atividades e chamaram de comunidade viva essa parte do trabalho que está voltada só para essa coisa emergencial, né? Na hora que a gente foi escutar a comunidade do Morro das Pedras, as pessoas estavam passando fome. Aí quem começou a angustiar foram os psicólogos, sabe? Inês, a gente não aguenta escutar isso não, né? Porque as pessoas sem trabalho, não tendo o que comer, e os maridos dentro de casa e ficam mais violentos com as mulheres, etc. e tal. Aí veio essa ação meio emergencial que agora está funcionando bem, com tranquilidade. E aqui está o jingle. Oh, desculpa, eu apertei, o negócio já saiu. Posso botar o jingle para todo mundo ouvir? Pode. Deixa eu só contar a experiência do Jimmy. Então, conta primeiro. Opa. Então, que a gente tem vários setores de trabalho e esses músicos trabalham com as crianças, sabe? E, de repente, acho que o entusiasmo assim, foi alastrando, né?
E os meninos falaram, a gente queria fazer alguma coisa também para ajudar, vamos fazer um jingle. Aí fizeram essa musiquinha e encaminharam. Eu não estou compartilhando o som do computador. Vê se me dá um positivo se vocês estiverem ouvindo, ou um negativo se não estiverem ouvindo. Negativo? Ok. Então, pera lá que nós vamos compartilhar isso de forma devida. Ok, agora eu tenho certeza que vocês vão ouvir. Embora nossos sonhos e nós. Desculpa, peraí. Ups, gente, que tô mouse aqui, hein? Muita gente não está seguindo a regra de que é necessária a quarentena. Se ligue, essa doença leva embora nossos sonhos e nossas vidas plenas. Médicos desesperados, hospitais superlotados, pessoas na rua, políticos equivocados, tudo errado. Vamos construir uma nova vida e ver isso rápido passar. Ficar em casa pra pandemia passar, higienizar pra pandemia passar, usar máscara pra pandemia passar. Seguimos todos nessa, nada mais interessa. Entender, lutar, nossa forma de amar. Muita gente não está seguindo. Vocês estão aí? Peraí, deixa eu parar de... Ok. É quase que um revival do Clube da Esquina, né? O que eu achei interessante foi a iniciativa, sabe? Assim, deixa a gente fazer alguma coisa também, né? Muito legal. É tão mineiro, né? Daí dá para ver mesmo. É tão Belo Horizontino. A orquestração é muito Clube da Esquina. Muito legal. Gente, esse papo bom de hoje foi bom mesmo. A gente teve até música, foi ótimo. Eu acho que a gente precisa caminhar para encerrar. Alguém tem algum pedido? Não? Eu tenho. Pode fazer o que você quiser. Não, retomar aquele aspecto, né, da questão, o que nós podemos continuar construindo, né? Porque essa pergunta, assim, o que nós, cidadãos, podemos fazer? Eu acho que essa é uma questão muito importante diante do momento que a gente está atravessando, que é realmente muito, muito difícil, né? Muito complicado. Você sugere que esse fosse um papo bom, esse tema? Ué, quem sabe, né? Vamos ver com o pessoal, o que eles acham. Quem levantou a questão podia responder a pergunta. A gente aceita vocês mandarem pedidos, sugestões do que a gente poderia trazer para cá. Porque nós vamos, de uma certa maneira, parece que continuar. Então, talvez esse seja um tema. Se vocês quiserem escrever para a BAC, ou para mim, ou para a Sucmander, a gente pode organizar. Nós teremos 3 papos bons que estão na nossa agenda prévia, mas isso não quer dizer que a gente não possa continuar. Semana que vem a gente tem 2 acontecendo. Não, semana que vem a gente tem um acontecendo, dia 3, que é o Mirandito, que nos visitou aqui. Eu acho que ele não está aqui mais. Não sei se ele está, mas ele vai falar sobre liberdade em tempos de aprisionamento. Não tem nada a ver com a pandemia. Esse foi o tema da tese dele de mestrado na área de educação. Mas a gente achou incrível, um paralelo incrível, então ele vai vir para um papo bom. Dia 10 a gente tem um médico, Rodrigo Iacobian, do Sírio-Libanês, que vai falar sobre meditação na pandemia. E nós temos uma outra psiquiatra, que é uma brasileira que mora na Holanda, que quer falar tudo, assim, o lado positivo. Ela quer trazer
ela teve uma experiência muito interessante na Holanda com a pandemia e quer trazer a experiência dela para a gente criar um papo. Então, se vocês mandarem algumas demandas, a gente pode ver se dá para realizar. Eu queria agradecer a todos, especialmente a você, minha querida amiga, por ter topado o meu convite e ter abraçado esse momento conosco. Eu sei, quando você fala assim, o nosso trabalho é muito pequenininho. Queria só que vocês dimensionassem, se vocês puderem, o que é atender 600 esquizofrênicos e continuar. Não, são todos esquizofrênicos, não. Não são todos esquizofrênicos. Tem outros tipos de... Bom, eu que quero agradecer a oportunidade do encontro e estou saindo com essa questão, né, lançada aí. Nós anotamos. Sufmana, me ajuda a escrever isso aí, por favor, a questão que ela colocou para a gente ver como é que nós vamos mobilizar pessoas para esse tema. Interessante o tema. Muito interessante. Eu fico pensando se a gente não faz um painel, seria legal. Trazer pessoas de diversas áreas. Uhum. Interessante, né? Uhum. Não pode dar ideia que eu já estou pensando. Tudo bem. Então tá, turma. Muito obrigada a todos que estiveram aqui hoje e fiquem bem. Muito obrigada, Guia Prakash, pela sua generosidade e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a cada um de vocês. Beijo.